Minhas cordiais saudações a todos aqueles que semanalmente nos acompanham pelo nosso podcast aqui nas redes, sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Então vamos refletir o Evangelho desse domingo, 14º domingo do tempo comum, dia 6 de julho de 2025. É o texto de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12 e depois 17 a 20. Vamos ao texto. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então o Evangelho que acabamos de ouvir nos apresenta Jesus que envia 72 discípulos para os povoados onde ele deveria ir, a fim de que preparasse um ambiente, para recebê-lo. Essa é uma particularidade do Evangelho de São Lucas, que destaca o fato de que a missão não está reservada somente aos 12 apóstolos, mas ela envolve todos os discípulos de Jesus. Aliás, o trabalho missionário é imenso. Por isso que Jesus diz no Evangelho de hoje: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, no campo de Deus há trabalho para todos. E Jesus não se limita a enviar. Ele oferece também aos missionários as regras bem claras de comportamento na ação missionária. Em primeiro lugar, envia-os 2 a 2 para que se ajudem mutuamente e deem testemunho de fraternidade. Isso é fundamental na ação missionária. O Evangelho deve ser anunciado sempre em comunidade. É preciso ir sempre de 2 a 2, ou seja, disposto a caminhar com os outros, a sinodalidade, a ser companheiro com o outro, a compartilhar itinerários, a se apoiar no irmão e na irmã de fé. Depois Jesus diz assim: eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Essa é a experiência de muitos missionários espalhados pelo mundo inteiro. Nem sempre as pessoas acolherão com docilidade a palavra de Deus. O missionário propõe, não impõe. O Evangelho é uma proposta de vida, não uma imposição. E os discípulos têm que estar preparados não só para a rejeição, mas até mesmo para a perseguição. E os missionários, apesar das perseguições e rejeições, deverão ser pacíficos e transmitir uma mensagem de paz em todas as situações, mesmo nas situações adversas. E um detalhe: não se envaidecer com sucesso, nem se abater com insucesso, mas somente manter-se fiel ao anúncio da palavra de Deus. Apenas isso, confiar somente na força da palavra de Deus. Como ensinava o Papa Bento XVI, a palavra de Deus é performativa, ou seja, ela não é meramente informativa. Não é uma palavra comum, mas é a palavra que contém a graça de Deus que toca
o coração das pessoas. Por sua vez, as exigências para não levar nada pelo caminho, nem bolsa, nem sacola, nem dinheiro, foram provavelmente inspiradas nas normas que existiam na época de Jesus para se entrar no templo e se assistir ao culto. Se dizia assim, que ninguém entre no templo com comida, com sacola, com bolsa de dinheiro. A partir desta norma judaica, se pode dizer que os discípulos, na realização de sua missão evangelizadora, estão na presença de Deus como se estivessem no templo, ou seja, conscientes que o êxito de sua missão depende de Deus antes de qualquer outra coisa. Confiar tão somente na providência divina. E aqui vem o segredo do trabalho missionário, conjugar eficiência com eficácia. A eficiência vem da organização, do esforço, da boa vontade de cada um de nós. A eficácia vem da graça de Deus. Muitas vezes o trabalho missionário não produz fruto porque fica só na eficiência. Falta eficácia, o confiar na graça de Deus que toca o coração das pessoas. Por fim, Jesus deixa bem claro que a motivação de fundo de toda a ação missionária, que é representada hoje pelos 72 discípulos, é a salvação. Olha só o que ele diz no final do Evangelho. Não vos alegreis porque os espíritos impuros se submetem a vós. Alegrai-vos antes porque vossos nomes estão inscritos nos céus. O desejo de que todos se salvem é a mola propulsora da ação missionária da Igreja. Fazer com que todos conheçam a mensagem de salvação e façam a sua adesão ao Evangelho de Cristo. Quando falta esta motivação de fundo, o trabalho não perdura, não persevera, está fadado ao fracasso. Termino essa reflexão citando as palavras do Papa São Paulo VI, no Evangelho Nunciante, número 14. São Paulo VI diz assim: evangelizar constitui a graça e a vocação própria da Igreja, a sua mais profunda identidade. A Igreja existe para evangelizar. E eu concluo, a Igreja somos nós, cada um com seu grau de responsabilidade, como bispo, como padre, como diácono, como leigo. Hoje somos nós, os pés, os braços, a voz, a ternura e a misericórdia de Jesus para o mundo. Cumpramos bem a missão que o Senhor nos confiou. Amém. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.